Boa noite a todos e todas que nos assistem agora aqui através do canal do YouTube, do curso de Engenharia de Alimentos, do IFBA Campus Barreiras. Eu sou o professor Ítalo Abreu, sou engenheiro de alimentos e atualmente estou na coordenação do curso do Instituto Federal da Bahia. E hoje é uma data muito especial para nós. Hoje, 16 de outubro, é comemorado o Dia do Engenheiro e da Engenheira de Alimentos. Então, é com grande alegria que a gente está aqui hoje reunido para comemorar essa data. Bem, falando um pouco do curso, a Engenharia de Alimentos ela é um curso recente, né? Quando a gente compara com as outras engenharias mais tradicionais, ela surgiu no mercado, na verdade, no Brasil, da necessidade de estimular o desenvolvimento tecnológico na área de alimentos no país. Então, já existia algumas disciplinas da engenharia em outros cursos, né? Veterinária, nutrição, mas aí sentia aquela necessidade de um profissional que englobasse todas essas disciplinas, né? Todas essas formações mais específicas. E aí, em 1967, surgiu na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, o primeiro curso de Engenharia de Alimentos. De lá para cá, já se passaram muito tempo, e hoje, atualmente, tem 74 cursos de Engenharia de Alimentos, né? Reconhecidos pelo Ministério da Educação, pelo MEC, sendo que grande parte desses cursos, eles se concentram na região sul e região sudeste. Aqui na região nordeste, está em torno de 15% mais ou menos dos cursos. O curso de Engenharia de Alimentos aqui do IFBA Campus Barreiras, ele iniciou em 2013. A gente já oferecia, né, na época ainda era Cefet, não era Instituto Federal, era Cefet, a gente já oferecia o curso técnico, como oferece até hoje, o curso técnico em alimentos. E quando teve a transformação dos Cefetes para os institutos federais, em 2008, surgiu a necessidade de dar procedimento a esses cursos técnicos para trazer o superior. Então, a gente se reuniu para poder fazer o projeto do curso da engenharia, e em 2013 começou as atividades do curso da engenharia. De lá para cá, já tem mais de 7 anos, nós já formamos 2 turmas de engenheiras, né, que até agora só se formou meninas no curso, e a gente vem tentando aqui alcançar o espaço, tentando fixar o espaço aqui, mostrar para a região, não só para Barreiras, mas para a região oeste como um todo, a importância desse curso aqui na região e a importância de se ter um profissional desse atuando na indústria, na empresa de fiscalização, no ensino, enfim, atuando nas mais diversas áreas possíveis que a engenharia de alimentos engloba. Então, o engenheiro de alimentos ele é um profissional de formação generalista, né? Ao longo do curso, a gente vê as disciplinas que envolvem disciplinas de cálculo, as disciplinas que são as disciplinas de exatas, cálculos, disciplinas mais específicas. Então, é uma formação multidisciplinar, semelhante às outras engenharias, né? E praticamente, se a gente comparar as grades dessas engenharias, elas são muito semelhantes. A partir do quarto semestre, cada engenharia ela vai procurando seu caminho, guiando seu caminho. Então, a partir do quarto semestre, a gente começa a oferecer as disciplinas mais específicas, química de alimentos, microbiologia de alimentos, as tecnologias de carne, pescado, cereais, panificação, óleos e gorduras, embalagens, desenvolvimento de novos produtos, projetos na indústria, desenvolvimento de novos produtos, enfim, outras disciplinas mais específicas da área. Então, o engenheiro de alimentos ele atua no desenvolvimento de produtos e de processos na indústria, de bebidas, em escala industrial, desde a seleção da matéria-prima de insumos e de embalagens até a distribuição e armazenamento. Hoje, a data que é comemorada, dia 16 de outubro, né, essa data foi definida em função da comemoração também do Dia da Alimentação. É uma data que foi agraciada em função das organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, também em função do Dia da Alimentação, que é comemorado hoje. O engenheiro de alimentos é um profissional de formação multifuncional, né, como eu acabei de falar, é preparado para atuar nas mais diversas áreas de produção de um alimento dentro da indústria. Então, ele é responsável pelas técnicas de conhecimento usadas na fabricação, conservação, armazenamento, no transporte de alimento industrializado, atua além da escala industrial,
né, passando por todas as etapas de preparo, conservação de alimentos, tanto de origem animal como de vegetal, até chegar ao consumidor final. Selecione a matéria-prima, define a melhor forma de armazenamento, de acondicionamento e preservação desses produtos, desenvolve projetos de embalagens e novos produtos, sempre assegurando a qualidade e a segurança dos mesmos. Então, para celebrar essa data, a gente vai bater um papo hoje com as egressas aqui do curso de Engenharia de Alimentos do IFBA, aqui do Campus Barreiras, que para a gente é uma satisfação muito grande comemorar esse dia e trazer isso para cá com essas ex-alunas da gente. Então, eu passo a palavra agora para as ex-alunas e hoje colegas de profissão e se apresentarem. Então, hoje com a gente vai ter a Cláudia Elizabeth, a Magda Maria, Miriam Stephanie, Patrícia de Magalhães e Vanessa Regina. Então, passa a palavra para as meninas, para elas se apresentarem, para a gente bater um papo legal. Meninas, com vocês. Vou começar, então. Boa noite, sou Miriam Stephanie. Eu me formei na primeira turma do IFBA, né? Na verdade, a minha história com o IFBA é antiga, porque eu fiz o técnico, entrei lá com 13 anos, fiz o técnico em alimentos, e aí eu fiquei apaixonada pela área e decidi seguir a engenharia de alimentos. Me formei na primeira turma, e depois que eu me formei, eu atuei um pouco na indústria, e hoje eu faço pós-graduação em qualidade e segurança dos alimentos pela Unileia. Boa noite a todos. Eu sou Magda Maria Lu. Eu sou da primeira turma de Engenharia de Alimentos do IFBA, Barreiras. Atualmente eu faço mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos na UFG, na Universidade Federal de Goiás. Está falhando um pouquinho o seu áudio, Magda. A gente passa a palavra agora para a Patrícia. Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia de Magalhães Prado. Eu sou engenheira de alimentos, também formada pelo IFBA Campus Barreiras. Sou da primeira turma, de 2013. Me formei em julho do ano passado. E, atualmente, eu estou atuando na indústria como supervisora da garantia da qualidade na Granja Avícola EMAP, Ovos e Aves, em nome de Eveline Pessoa. E, por enquanto, eu sigo atuando nessa área e é isso. Bom, boa noite. Meu nome é Vanessa Regina Kuntz, eu sou formada em Engenharia de Alimentos pelo IFBA também, e de lá eu fui estagiar na empresa Gran Egg, que fica localizada em Santa Catarina, e agora, atualmente, estou atuando na área de Engenharia de Alimentos, né, na granja de meu pai, que é a Granja Kuntz. É isso. Legal. Gente, quem está acompanhando a gente aqui pode perceber, a gente teve um probleminha de internet aqui com outras duas convidadas, que foi a Magda e a Cláudia Elizabeth também, que teve problema de conexão. E aí, esses problemas, eles são possíveis de acontecer, né? Porque a gente está fazendo ao vivo. E a internet, ela tem essas oscilações. Então, a gente vai continuar aqui, dando continuidade ao evento, e elas, quando a internet estiver melhor, elas vão retornar aqui ao bate-papo da gente. Tá certo? Parece que a Magda está tentando retornar. Magda, você escuta a gente? Magda? Sim, consegue me ouvir? Aí, acho. Tá ouvindo?
Você é pra gente de novo, Magda, que quando você falou, a internet estava cortando, e acho que o pessoal não escutou direito. Consegue me ouvir? Sim. Fala um pouquinho mais alto. Tá, ok. Bom, meu nome é Magda Maria Oliverino, eu sou formanda em Engenharia de Alimentos pelo IFBA Campus Barreiras, eu sou da primeira turma também, só que eu me formei em 2019.1. Atualmente eu faço Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFG, Universidade Federal de Goiás. Então, a minha trajetória, eu já sei diretamente do IFBA, do mestrado, da graduação, para a realização do mestrado, então, onde eu me encontro atualmente. Certo. Obrigado, Magda. E a Cláudia conseguiu entrar agora? Cláudia Elizabeth. Aí se apresente, por favor, Cláudia. Oi, gente, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Sim? Sim, Cláudia, pode falar, estou ouvindo bem. Então, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Queria começar aqui agradecendo a toda a comunidade acadêmica do IFBA Campus Barreiras, em especial ao professor Dr. Ítalo Abreu pelo convite. Para mim é muito importante participar de um momento como esse. E como o professor já falou, né, meu nome é Cláudia Elizabeth, eu sou técnica em alimentos e engenheira de alimentos pelo IFBA Campus Barreiras, então estudei lá desde o ano de 2008 até o ano de 2019, então estar aqui contribuindo um pouquinho com o crescimento de vocês para mim é muito importante, porque eu posso contribuir realmente, né, com tudo que o IFBA me ofereceu. Como eu falei, eu sou formada em técnica em alimentos e engenheira de alimentos, e eu tenho uma experiência devido ao que o IFBA pôde me oferecer, né? Eu trabalhei na Bung, trabalhei na Cargill, em laboratório de controle de qualidade. Foi uma experiência muito importante para a minha carreira, e tudo que eu passei até hoje, devido ao IFBA, só foram me abrindo portas, né? Hoje eu trabalho no controle de qualidade de um frigorífico com sistema de inspeção federal, aqui na nossa cidade. Então, eu trabalho respondendo diretamente ao CIF, trabalho com programas de autocontrole, supervisão de processos e acompanhamento dos processos. Então, é basicamente esse, né, um pouquinho do meu dia a dia. Certo. Acho que a Magda está com problema de internet, que ela caiu novamente, mas a gente segue andando barco e ela entra depois. Bom, gente, então a gente que agradece primeiro vocês, né? Eu falo em nome da coordenação e de todos os outros colegas docentes. Agradece vocês por terem participado dessa live. E para a gente é importante a gente estar fazendo esse evento em comemoração desse dia. E não poderia passar em branco, né? Embora a gente está em período de pandemia e está com as atividades do IFPA suspensas, né? As atividades presenciais. A gente retorna na segunda-feira com as atividades de maneira remota, mas a gente não podia deixar passar essa data em branco. Então, a ideia de convidar vocês, egressas, ela foi interessante porque é bom para os alunos terem essa experiência, né, e assim, ouvirem um pouco de vocês, o relato de vocês enquanto estudantes, o relato de vocês enquanto já profissionais, as dificuldades que vocês encontraram ao longo do curso, as dificuldades que vocês tiveram, né, nos empregos, na profissão, esse comecinho. E a gente tem uma série de alunos assistindo a gente agora no YouTube, no canal do curso, e é importante também essa palavrinha de vocês. Então, a gente vai começar falando um pouco, a gente vai voltar lá na época da faculdade, né? Lá em 2013, 2014, lá no início mesmo, para poder falar um pouquinho, e aí eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que foi a escolha do curso, as dificuldades que vocês encontraram, enfim, para a gente ter um pouquinho de ideia, assim, até como eu falei, né, tem muito aluno participando, ouvindo, né, não só os alunos que fazem o curso de Engenharia de Alimentos aqui no IFBA, mas em outras instituições, e também aqueles que têm interesse em seguir nessa área. E aí, então, eu passo a palavra para a Miriam, para ela relatar um pouquinho como é que foi a experiência dela no curso, por que ela escolheu esse curso. Então, como eu falei, né, eu fiz o técnico em alimentos e eu gostei da área, eu resolvi fazer a engenharia, e quando eu entrei, eu já me deparei com cálculo, com geometria analítica, como você falou, as matérias
técnicas dessa engenharia, elas aparecem a partir do quarto semestre. No início é tudo muito mais difícil, né, porque as grades são da parte de engenharia, então tem muito cálculo, muita física. Eu tive essa dificuldade também, mas também foi muito legal, porque a gente vê tudo mais aprofundado, fora que logo no primeiro ano do curso, teve uma visita técnica para diversas empresas do sul da Bahia, então a gente pôde ver na prática como é que é, e as dificuldades que eu tive no curso foram em relação aos conteúdos da disciplina, né, porque exigia muito estudo, muita concentração, e também em relação à carga horária mesmo, porque o curso é de manhã e de tarde, e tínhamos aula de segunda a sábado, então era um pouco tempo para estudar. Mas com esforço e dedicação, consegue, não é nada impossível. E em relação ao curso mesmo, eu gostei bastante, né, dele, me deu muita experiência. Como eu já conheci um pouco a área, que eu fiz o técnico, então conhecer de forma mais aprofundada foi muito bacana e foi isso mesmo. Tá certo, Miriam. Passo a palavra para a Patrícia agora para ela fazer o relato. Bom, então, comigo foi um pouquinho diferente, né? Eu não fiz o técnico de alimentos no IFBA, então eu não tinha muita informação a respeito sobre a engenharia de alimentos também, que na época, em 2013, ainda era considerado um curso relativamente novo, né? E era por ser a primeira turma aberta aqui em Barreiras, então não se tinha muita informação a respeito. E dentre as opções que eu fui aprovada, foi uma das que eu achei mais interessante. Então, eu resolvi arriscar nessa área, e como a Stephanie falou, logo nos primeiros semestres a gente se depara com muitas disciplinas exatas, muitos cálculos, físicas, e a gente acaba meio que se assustando um pouco, porque a gente acha que a engenharia de alimentos é uma coisa mais abrangente, relacionada mais aos alimentos e não à engenharia propriamente dita. Mas com o decorrer do tempo, você vai começando a ter mais disciplinas específicas, e então você vai realmente entendendo qual o significado do curso da engenharia de alimentos propriamente dita. Então, a partir desse momento que a gente começa a ter essas disciplinas mais específicas, dá um certo gás, assim, na gente, porque a gente vê que realmente está naquele curso certo, a gente vê que tem afinidade com aqueles assuntos, né? Então, questão de dificuldades também, que a gente passou muito por ser a primeira turma, foi um pouco de questão estrutural, porque toda a faculdade que implanta uma turma nova, um curso novo, acaba passando por certas dificuldades, né? Como, por exemplo, às vezes materiais de laboratório, que você ainda não tem muito específico para a aula, questão também de materiais didáticos mais específicos, mas tudo com o tempo foi sendo superado, né? O curso foi investindo cada vez mais, né? A diretoria também sempre apoiou muito a gente com todas as nossas solicitações, eles sempre corriam atrás, coordenador do curso, né? E a diretora também, de Sila, sempre auxiliou muito a gente nessa questão. Então, as dificuldades foram sendo superadas e, assim, depois, com o passar do tempo, eu fui tendo a certeza de que realmente eu estava na área que eu deveria estar. Eu tive a confirmação de que eu estava no curso certo, né? Principalmente depois que eu comecei meu estágio na área, que estagiei na Leitíssimo, então é um laticínio muito conhecido, e isso só confirmou, assim, minha paixão pela engenharia de alimentos. Beleza. Vanessa. Vanessa, está mudo seu microfone, Vanessa. Desculpa, gente. Bom, na verdade, assim, no início, eu não sabia o que realmente eu queria ainda. Então, eu fui fazendo algumas provas vestibulares, e aí, de acordo com o que eu ia passando, eu ia vendo qual era a melhor opção, né? Então, de início, eu tinha preferência por algo aqui mesmo na cidade, em Barreiras, e
Aí eu consegui passar em engenharia de alimentos, né? E eu pensei, essa eu acho que é a melhor opção por agora. Então, eu fui de início em engenharia de alimentos e logo de cara, no primeiro dia, muito cálculo. Gente, quanto cálculo! O que eu faço com tanto cálculo, gente? É pura engenharia, não tem nada a ver com nutrição. E agora? Eu fiquei aquilo, né? Então, passado o tempo, eu fui ali me disciplinando, tentando estudar mais cálculo, né? Para conseguir seguir em frente. Então, foi física, foi cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, geometria analítica também, que pesou bastante para mim. Então, foi só estudando mesmo para conseguir passar, né? Bem engenharia. Então, depois eu fui me adaptando e comecei a gostar do curso. De início, assim, minhas dificuldades foram mais relacionadas às disciplinas, né, as exatas, que praticamente eram só exatas, e depois eu fui me acostumando, sabendo que ia ter muitas tecnologias no final, muitas práticas, que ia melhorar e eu ia ver o que realmente eu poderia fazer na indústria, né? É basicamente isso. Certo. Cláudia? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Então, gente, para eu chegar em engenharia de alimentos, na verdade, o processo começou lá atrás, né? Antes de entrar no técnico, porque assim, eu queria, na verdade, minha família queria, né, que eu tivesse um estudo melhor, né? E a gente sabe que o IFBA é um dos institutos que oferece essa oportunidade aqui na nossa cidade, né? A gente sabe que a gente não tem outras instituições que têm o nível que o IFBA tem. Então, aí eu tive que fazer a prova do IFBA, né? Na época era Cefet ainda. Na verdade, quem fez a minha inscrição foi até uma professora, né, que auxiliou nesse processo. Então, não sabia muito o que eu ia fazer. E aí ela até me indicou fazer o técnico em alimentos. Falei, então tá bom, coloca essa opção. E fui fazer o técnico mais por essa questão mesmo de um ensino melhor, né? E quando eu conheci, né, o que era o técnico em alimentos, a primeira disciplina que eu estudei foi CTA, justamente com o professor Ítalo. Então, assim, a partir daí eu já comecei a gostar, né? E aí eu tive a experiência, como eu já falei, de estagiar, né, em uma esmagadora de soja, que foi na Cargill, e posteriormente na Bunge. Então, eu só fui me apaixonando cada vez mais. E daí, eu resolvi sair, né, desse processo de trabalho para poder fazer o ensino superior, porque estava abrindo a primeira turma de engenharia de alimentos do IFBA. Então, eu saí do meu trabalho, né, para poder continuar os meus estudos e fazer engenharia de alimentos. E então eu queria realmente aprofundar, né, no técnico, saber o que realmente acontecia com os alimentos, aprofundar, né, os estudos. E só que quando você entra no curso, o primeiro impacto que você tem, né, como todos vocês aí já falaram, que é cálculo, é física, porque é o que eu sempre falo, antes de ser um curso de alimentos, ele é uma engenharia. Então, ele tem toda a base de engenharia, cálculo, física, química, mas mais para frente no curso a gente vai conhecendo mais disciplinas, tanto que as disciplinas que eu mais gostei foram aquelas que mostravam realmente as reações, né, que acontecia no alimento em si. Então, eu fui pegando o gosto, né? E eu acho que a minha maior dificuldade no curso era a quantidade de coisas que a gente, né, tinha para fazer. Então, conseguir se adaptar nesse processo, né? Quando você sai do ensino médio, você entra no ensino superior em engenharia, é um choque de realidade, né? Uma quantidade grande, não é nem uma quantidade grande, mas, né, são matérias, assim, difíceis que você tem que realmente se dedicar. Então, e ainda mais a gente, né, que opta por ter outras experiências dentro da faculdade, então aprender a conciliar isso foi, acho que, uma das partes mais difíceis, mas eu acho que acaba também auxiliando na nossa vida profissional, né, de saber o que você tem que priorizar para você conseguir cumprir com seus prazos, mas, enfim, é isso. Pronto, legal. Ô, gente, acho que a Magda está com problema de internet, que ela entrou novamente e a conexão não está legal.
Mas, assim, eu achei interessante vocês relatarem isso, porque, como eu falei, tem muito aluno que está assistindo aqui, e esse vídeo vai ficar no YouTube à disposição de outras pessoas depois estarem assistindo, então, alunos do ensino médio que estão na dúvida, que curso seguir. Então, é interessante eles ouvirem esse relato, para saber, né, as dificuldades, o que é o curso, o que, é que vai encontrar no curso, e a gente sabe que a gente tem essa preocupação, quando a gente chega no primeiro dia de aula, no primeiro dia de aula, o aluno fala, você pergunta por que, que ele fez engenharia de alimentos, por que, que ele optou por esse curso, e a maioria acha que é nutrição, ou entra um pouco iludido e não sabe que é uma engenharia, e é uma engenharia como toda outra, como eu falei no começo da live, a gente está dentro do conselho, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. Desculpa, gente, não tem mais arquitetura, não. É só Conselho de Engenharia e Agronomia. A arquitetura saiu do CREA agora, é um conselho à parte. Então, para a gente ter o título de engenheiro, a gente tem que fazer algumas disciplinas que são básicas, né, que estão lá, não é a gente que cria aqui em Barreiras ou outras instituições, a gente segue esse regimento das diretrizes curriculares nacionais, são as DCNs. Então, as DCNs, elas orientam, porque as cursos de engenharia têm que ter algumas disciplinas básicas, né, álgebra, que Vanessa falou aí, estatística, os cálculos, fenômeno de transporte, mecânica, resistência. Então, sem essas disciplinas básicas, a gente não consegue ter o título de engenheiro. A gente seria tecnólogo em alimentos. Então, algumas disciplinas, elas são fundamentais para que a gente realmente possa ter esse título de engenheiro e engenheiro de alimentos. Tá certo? Dando continuidade aí, ainda falando um pouquinho dentro da faculdade, eu insisto em falar sobre isso, porque tem muita gente assistindo, e é importante a gente estar frisando isso para os alunos, os atuais, que estão aqui no curso da gente, em outras instituições. Eu queria que você falasse um pouquinho também, mas de maneira muito rápida, como é que foi a participação de vocês ao longo do curso, e o que é que isso impactou na vida profissional de vocês, né? A participação de eventos, projetos de pesquisa, projetos de extensão, monitorias, eventos como um todo, né? Congressos, seminários, atividades científicas, estágios, o que é que isso impactou na vida de vocês, em especial na vida profissional? A Miriam pode responder. Eu vou começar a falar, então. Ao longo do curso, a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo quais as disciplinas a gente gosta, quais a gente não gosta. E, como a Vanessa falou, no início do curso é muito cálculo, a gente ainda está se ambientando. Eu comecei a fazer iniciação científica no primeiro semestre. Eu quis fazer. Uma dica que eu dou para os alunos é aproveitarem os trabalhos que os professores passam em sala de aula. Quero participar de um congresso, pega um trabalho que você fez, de uma aula prática, de um experimento, transforma em um artigo e participa. Eu fiz muito isso, eu viajei para vários lugares, e eu peguei o meu pré-projeto da disciplina de metodologia da pesquisa e fui fazer iniciação científica, que foi uma experiência fantástica. Fiquei 1 ano sendo uma bolsista, e eu também fiz projeto de extensão, que eu usei no meu TCC aqui na minha cidade, e também quis monitoria, né? Porque eu pensei, se eu quero seguir a carreira de professora, então eu quero fazer monitoria. Então, fiz monitoria na disciplina de nutrição, e foi uma experiência fantástica, assim. Os alunos, eles entram muito com aquela perspectiva de fazer disciplinas, passar em disciplinas e pronto. Mas não é somente isso, é muito além disso. Na verdade, o currículo, quando uma banca de um mestrado ou uma indústria, ela olha as atividades que o aluno fez além da faculdade. Então, por exemplo, como eu falei, vocês vão se conhecendo no decorrer do curso. Então, se você gosta se você quer fazer um mestrado, participa de eventos científicos, faz projetos de pesquisa, participa de iniciação científica, tecnológica. E eu participei disso, eu fiz iniciação científica, eu gostei bastante. E se você gosta de indústria, faz estágio em indústrias. Se gosta de consultoria, vai atuando em serviço de alimentação, porque tudo isso conta como experiência. E quando eu saí da graduação, eu participei de 2 processos seletivos de mestrado, e por conta do meu currículo fui aprovado nos 2, e eu tinha até perdido em 2 disciplinas, e eu achei que eu não ia ser aprovada, mas eu fui porque eu fiz muitos projetos, participei de muitos eventos, porque é isso que a comunidade em si gosta de ver, se o aluno ele é além das disciplinas que são oferecidas. Se acha que está com um semestre muito puxado, pega menos disciplinas e participa de um projeto, porque vale muito a pena. Você ganha muito conhecimento, ganha experiência, contatos, conexões. O meu estágio eu fiz na Mauricé, que é uma empresa de porte nacional, e ela foi um estágio fantástico.
o que me ajudou também no emprego que eu tive depois da graduação, porque foi no mesmo ramo. Eu tive um bom desempenho no meu estágio e, quando eu cheguei na indústria, eu já sabia de algumas coisas. Esse processo seletivo de mestrado também me ajudou. E hoje eu estou fazendo pós-graduação em qualidade e segurança dos alimentos, e eu estou fazendo porque no meu trabalho eu gostei da parte de documento, de estudar leis, a parte de consultoria, e eu estou me especializando nisso. Então, o que eu quero dizer é que para o aluno que está assistindo é que entra, lógico, né, querendo ser um bom aluno, tendo um bom desempenho, mas entra procurando fazer conexões além do próprio curso. Faça projetos, participe de eventos, congressos, viagens, enfim, é isso. Patrícia. Bom, como a Stephanie falou, né, a gente acaba se prendendo muito no curso às disciplinas. A gente meio que tem um receio de não conseguir formar no tempo certo, no período regular, e acaba se fechando muito, focando muito só nas disciplinas e não participa muito de atividades extracurriculares, que é o que pesa muito quando uma pessoa vai avaliar seu currículo. Então, se tem uma coisa assim que eu mudaria, mas se eu pudesse voltar atrás, é participação em mais atividades extracurriculares, né? Eu comecei a participar lá para o 3º ano de curso, então eu recomendo que desde o 1º ano você já corra atrás de fazer projetos, artigos, para apresentar em congressos. Então, tudo é uma oportunidade. Nos congressos, você tem uma oportunidade muito grande de conhecer pessoas novas, de pessoas da área, fazer contatos, né? Então, networks hoje é tudo, assim, você conhecer pessoas, trocar experiências, e na frente pode ser até que essa pessoa consiga uma vaga para você, que ela te indique. Então, os eventos científicos são muito importantes, fazer trabalhos, igual a Stephanie falou, às vezes até uma aula prática ali. A minha iniciação científica também, eu tive 2 iniciações científicas durante o curso, e a ideia para a minha iniciação científica surgiu em uma aula prática de química de alimentos. Então, eu fiquei encantada com o tema, que era relacionado ao kefir, e resolvi fazer um projeto de pesquisa em cima disso. Então, eu consegui aprovação em 2 iniciações científicas. Uma delas eu nem consegui chegar a terminar, porque já estava no final do curso, então eu só fiz metade dessa iniciação científica, só que eu cheguei a finalizar o tema, né, antes do prazo, e encerrei a bolsa. E, então, isso me ajudou muito em questão de pesquisa, porque a iniciação científica, ela consegue a te mostrar um caminho de como é ser um pesquisador, como que é a rotina de um pesquisador. Então, você tem que estudar muito, tem que ler muito, principalmente também tem muitos artigos bons que estão em inglês, então você percebe já que o inglês é importante nessa etapa, e a partir daí você vai caminhando, você vai vendo com o que você tem mais afinidade. Então, essas 2 iniciações científicas me agregou muito, porque me deu uma experiência muito grande em laboratório. Então, eu fiz muitas análises microbiológicas, muitas análises fisicoquímicas, sensoriais durante as minhas 2 iniciações científicas, que me deram uma experiência muito grande. E quando eu fui fazer meu estágio na Leitíssimo, que é uma indústria da Nova Zelândia, né, os donos são neerlandeses, então é uma empresa que tem um padrão de qualidade muito rigoroso, é bem conhecida, e isso me ajudou muito lá também. Eu estagiei lá no controle de qualidade, então eu participava do processo em si, mas eu também participava das análises laboratoriais. Então, eu estagiei um pouco no laboratório e eu tive muita facilidade em pegar as análises para realizar, porque eu já tinha muita prática, né, durante a minha iniciação científica. Então, isso me ajudou muito, tanto que logo nas primeiras análises, a supervisora já deixava eu realizar sozinha, porque viu que eu tinha domínio das análises. Então, isso ajuda muito as atividades extracurriculares.
E eventos também ajuda muito, você apresentar um trabalho, um evento para outras pessoas, você recebe dicas de que caminhos que você poderia seguir além daquilo, e você consegue desenvolver também melhor a sua fala, porque na indústria, uma das coisas que você precisa fazer muito é treinamento com os colaboradores. Então, você precisa de uma boa didática, uma boa comunicação, para que eles consigam entender ali claramente o que você está falando e receber aquelas orientações da melhor forma possível. Então, assim, se tem um conselho que eu posso dar faça estágios o quanto vocês puderem. Comece a procurar estágio desde o primeiro ano do curso. Nem que esse estágio não vala como o estágio obrigatório, mas vai servir de uma experiência, e hoje experiência é tudo, é o que mais pesa no currículo de um engenheiro, porque a gente assume cargos já altos, então a gente já sai da faculdade assumindo um cargo de liderança, um cargo de confiança, então a experiência conta muito. Então, o estágio é uma coisa que eu recomendo bastante. Eu só tive um estágio, que foi o meu estágio obrigatório na Letícia, mas se eu pudesse, eu teria feito vários outros. É isso. Beleza, Patrícia. Vanessa. Bom, a participação de eventos, assim, na minha visão, como acho que de todas, é bem importante para a gente, tanto como profissional, como também na vida pessoal. Eu participei de muitos eventos, no caso, congressos, como, por exemplo, o SBPC, CONEP, o ENAL, todos eles colocando artigos, a gente, não necessariamente a gente sozinha fazendo o artigo, mas fazendo em grupo, no caso, um ajudando o outro a fazer para todo mundo poder ir para o evento, para, no caso, todos aproveitarem a oportunidade e conhecer mais gente, conhecer novos contatos, ter novas oportunidades, uma outra visão sobre o curso, para saber o que a gente realmente quer, se a gente quer partir para a área de engenharia de alimentos, seja na área de consultoria, se quer ir para a indústria, ou se quer empreender, se quer ir para a parte da fiscalização, como a Anvisa, o MAPA. Então, são várias áreas que a gente tem que ir aprimorando para saber qual é a melhor para qual que a gente se identifica, no caso. Então, os eventos contribuem bastante para isso. Até mesmo iniciação científica também, fiz 2 iniciações científicas que me ajudaram bastante também. Tanto até na timidez para apresentação, consegui melhorar, que o CREA Júnior também participei, ajudou bastante para mim, no caso, tanto pessoalmente como na vida acadêmica, que no caso seria a minha timidez, eu era muito tímida, então com o CREA Júnior eu fui conhecendo novas pessoas aqui da região, outros estudantes que estariam de outras áreas também, e assim tivemos que fazer eventos, palestras, e isso me ajudou bastante para mim poder desenvolver melhor esse meu lado tímido. Agora não estou mais, graças a Deus. Tá certo, Vanessa. Só um instantinho. Esperei. Tá. Também tem monitoria. Monitoria é bem importante também para a gente colocar o nosso conhecimento para outras pessoas que estão precisando. E também teria extensão, que também ajuda bastante. Os eventos mesmo do IFBA, como palestra, a gente pode apresentar minicursos, fazer para ter mais certificado, no caso, né? Ter mais conhecimento. E também o estágio obrigatório, né, que é o importante, e seria bom, hoje, na minha visão, fazer mais estágios, além do obrigatório, que assim você vai ter um melhor conhecimento, uma melhor ideia de como é a realidade na indústria e, assim, saber qual é a linha que você quer seguir. É isso. Tá certo, Vanessa. Obrigado, viu? E, Cláudia, para finalizar esse primeiro bloco aí, Cláudia. Gente, então,
A minha experiência, as experiências, na verdade, que eu tive no IFBA, elas começaram, eu acho que um pouco tardia, né? Porque, como por exemplo, Stephanie, que começou a iniciação científica dela já no primeiro semestre, e como eu falei para vocês, né, no primeiro, segundo semestre, eu ainda estava tendo aquela dificuldade de adaptação, né, pela quantidade de coisas que tinha para fazer. Então, a partir do meu terceiro semestre, que eu fui começar a fazer uma iniciação científica. Mas a partir daí também, todas as experiências que eu pude participar, de todos os eventos que eu pude participar, eu participei, não deixava nada passar, né? Então, eu participei de iniciação tecnológica, que foi a minha primeira iniciação, participei de iniciação científica, projeto de extensão, monitoria, dei também minicursos, né? Ministrei 2 minicursos nos eventos do próprio IFBA. Então, eu participei também de café científico, né, que era uma roda de conversa onde você apresenta projetos. Então, assim, são experiências, cada uma dessas experiências vai te dar uma base, vai te trazer um aprendizado, né, fora os eventos também. Porque cada um desses processos, gente, lá no final você faz a sua pesquisa, só que no final você tem que apresentar, você tem que mostrar o que foi que você fez, às vezes em seminário, às vezes em roda de conversa, né, como aconteceu, por exemplo, no projeto de monitoria. Então, eu até entendo Vanessa, né, quando ela fala, assim, da parte de que isso acaba auxiliando a gente na parte da timidez. Eu mesmo sempre fui uma pessoa muito tímida, desde o técnico, mas essa experiência acadêmica, até seminários mesmo, apresentações, acaba te dando esse suporte, né? Você vai melhorando no decorrer do tempo, né? A partir do momento que você se dispõe a participar desses processos, a, né, tá, digamos assim, saindo da sua zona de conforto, não está ali fixado somente nas matérias, anota, passar e pronto, acabou. A partir do momento que você sai dessa zona de conforto e se predispõe até essas experiências, você vai tendo outras bases, outros suportes que as matérias em si não vai te dar, entendeu? Ou seja, timidez, por exemplo, que te ajuda, o que todo mundo aí falou também, network, né? Patrícia citou a questão, por exemplo, de você ter uma pessoa que te indique, né? Mas eu acho que também nem só isso, até na sua vida profissional, quero dizer, depois, esses contatos que você faz ao longo dessa vida acadêmica vão te auxiliar, porque a gente não é perfeito em tudo e a gente não sabe 100%. Então, às vezes, você conhece uma pessoa que vai te trazer um conhecimento, ou te auxiliar em alguma coisa ali no seu trabalho que você talvez não tenha tanto conhecimento. Então, eu acho que esse é um dos fatores principais de você estar criando essa rede de contatos nesses eventos, né? Outra situação também é a questão da experiência que você adquire, né? Você acaba tendo um conhecimento maior, porque você tem que ler muito mais artigos do que você tem que ler para poder fazer as disciplinas, né? Que às vezes você estuda por um slide, estuda por um livro, mas com essas experiências você tem que ler muito, muito artigo, você tem que fazer muitos resumos, revisões bibliográficas, né? Isso acaba te dando uma experiência mesmo, um certo conhecimento que vai te auxiliar demais na sua vida profissional. Como Patrícia disse, às vezes a gente acaba assumindo cargos de liderança, né, cargos em que você realmente tem que conhecer o processo, em que você tem que tomar decisões, né, eu mesmo já assumi cargo desse tipo, então você tem que conhecer, você tem que saber, e aquilo que você estuda ao longo dessas experiências, lá no final você vai saber, quando um colaborador chega para você e pergunta, então por que eu não posso fazer tal processo? E muitas das vezes isso não está descrito no livro, muitas das vezes isso não foi o professor que te disse, mas você adquiriu esse conhecimento a partir do momento que você decidiu sair da sua zona de conforto e realmente se aprofundar naquilo que você se predispôs mesmo a estudar, né? Eu acho que essas são os principais pilares dessas experiências, né? Que os contatos, network, o conhecimento que você adquire e a timidez mesmo que você perde. Hoje eu sou uma pessoa até bem mais comunicativa, né? Minhas amigas, minhas colegas aí de faculdade até falam que eu falo demais nos seminários, mas isso é a partir do momento que você vai tendo mesmo essas experiências, né? Então é isso, gente. Em relação a estágio também, todas as meninas aí falaram sobre estágio obrigatório. Eu também só fiz o estágio obrigatório. Foi uma experiência ruim? Não foi, é uma experiência boa, mas quanto mais experiência você tem, melhor, né? Eu acho que
uma outra dica que eu dava, além de ter toda essa experiência, porque vai te trazer esses 3 pilares que eu falei, é vocês buscarem mesmo estágio. Eu sei que a vida acadêmica é corrida, mas podem ter certeza que lá no final vai fazer toda a diferença para vocês. Obrigado, meninas. É importante esse relato de vocês, e aí por isso que eu quis voltar lá no começo da faculdade, passar por todos os semestres, para vocês relatarem um pouquinho sobre a experiência de cada um. Isso é importante, isso é fundamental, e assim, para quem está assistindo a gente agora, em especial os estudantes, ou quem quer fazer o curso, é bom ouvir isso de vocês, porque a gente, quanto docente, a gente fala, chama atenção, o pessoal participa dos projetos, né, vai estagiar, a gente está em período de pandemia aqui, aí eu ponho nos grupos direto, está acontecendo uma série de eventos, quase todos eles gratuitos, cursos de extensão, e eu fico chamando a atenção o tempo todo. Participe, pessoal, participe, porque informação nunca é demais, pelo contrário. A gente carrega essa bagagem e lá na frente a gente vai saber usar essa informação que a gente adquire ao longo da vida. E aí, já saindo um pouco da faculdade, né, deixando essa vida de estudante e já entrando na parte profissional, eu queria que vocês relatassem um pouquinho para a gente como é que foi esse começo, as dificuldades que vocês tiveram, né, nesse primeiro emprego, nesse primeiro contato que vocês tiveram em relação na profissão mesmo, né, primeiro contato que teve, como é que foi. Eu queria que falasse um pouquinho sobre a experiência de cada uma, para a gente saber um pouco. Começando com Miriam, e seguindo a ordem das demais. Então, né, é complicado quando a gente sai, porque na faculdade a gente tem todo o suporte dos professores, né, podemos perguntar, e quando a gente sai, a gente meio que está por conta própria, a gente fica agora, o que eu faço? Eu comecei a trabalhar na indústria, eu trabalhei numa empresa que abate frangos aqui na região, e tive muita experiência, foi uma experiência muito boa mesmo. Foi um pouco complicado, porque trabalhar com pessoas é complicado, né? Ainda mais uma coisa que eu falo, as mulheres na indústria, elas têm que se impor muito, porque os homens, eles vão com piadinhas, né? Tem aquilo, no respeito, então a gente tem que se impor, a gente tem que mostrar para que veio, tem que falar, não, é assim, pronto. Lógico que sem tratar ninguém com grosseria nem nada, mas impor uma certa autoridade, porque existe ainda um pouco de machismo na indústria. E fora também que a carga horária é alta, os salários às vezes são mais baixos do que a gente espera, mas tudo isso é experiência, tudo isso é conhecimento, e não só na parte da formação, né, na parte profissional, como também pessoal. Você aprende a lidar com a pressão, você aprende a lidar com prazos, tempos, a fazer coisas. Nessa empresa que eu trabalhei, eu tive que desenvolver todo o programa de autocontrole dela. Eu não vi na faculdade, mas por eu já ter tido com experiência em fazer documentos na faculdade, como a Cláudia mesmo falou, a gente pega uma certa experiência das coisas que nós fazemos lá, os trabalhos, a gente já sabe escrever nas normas. Então, eu desenvolvi todo o programa de autocontrole, que foi um trabalho incrível, né? Quando eu saí, eu fiquei orgulhosa, deixei um legado lá, tem um documento enorme que eu fiz, e eu fiquei muito feliz com isso. E agora eu estou fazendo pós-graduação, porque eu quero ir para o ramo de consultoria, né? Então, eu estou estudando para isso. Estou indo na parte de qualidade e segurança dos alimentos, vendo mais sobre legislação e serviços de alimentação e buscando me aprimorar. E é isso que eu falo, sempre, principalmente na indústria, a gente tem que se impor, porque por mais que a maioria das engenheiras que se formam são mulheres, mas na indústria a gente tem que se impor mais ainda, porque senão a gente acaba não sendo respeitado, e o respeito é fundamental. A gente tem que manter uma boa relação com os colaboradores, com o pessoal da equipe, mas a gente tem que mostrar também que estamos ali para trabalhar, para sermos profissionais e para sermos respeitadas. E é isso. Eu gostaria de falar para o pessoal que assim que se formar, é normal se sentir perdido, é normal, e agora o que eu faço? Mas lembre-se das conexões que vocês criaram, dos contatos que vocês tiveram, o que vocês querem fazer, quer um mestrado? Estude para o processo seletivo do mestrado. Quer trabalhar? Mande currículo, né?
pergunta se está tendo processo seletivo, vai na sua região, anota contato, manda currículo mesmo, não tenha vergonha. Quer trabalhar na parte de consultoria? Se aprimore, vai no serviço de alimentação, mostre o seu cartão. Enfim, você estudou, você sabe, você está aqui para fazer o seu melhor e não tenha vergonha, porque agora é o momento que você tem para seguir o seu caminho. E é isso. Antes de passar a palavra para as meninas, para a Patrícia, deixa eu só dar um lembrete aqui, gente. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube aí, tem uma lista de presença aí na página do YouTube da engenharia, e aí vocês preenchem lá para poder ganhar o certificado de participação. A gente falou, era para ter chamado a atenção disso no bloco anterior. A gente estava falando sobre a importância de participar de eventos, de cursos, aí era para eu ter entrado nessa parte de falar de assinar a lista para ganhar o certificado. Acabei esquecendo. Tá bom? Então não esqueçam de preencher a lista lá, colocar o nome, e-mail, para a gente estar encaminhando depois esse certificado para vocês. E aí, dando oportunidade, eu passo a palavra para a Patrícia, para ela relatar um pouco sua experiência, as dificuldades que ela encontrou também. Bom, então, como eu falei anteriormente, a gente sai da faculdade e muitas vezes a gente já se depara com cargos de liderança, né, com cargos de confiança, que foi o meu caso. Então, logo depois da faculdade, eu assumi a garantia da qualidade da EMAP. Então, foi como a Stephanie falou, eu não tinha o suporte de outra pessoa para me dizer, isso daqui não é assim, não é feito dessa forma, você deve seguir esse caminho. Então, na faculdade, a gente tem todo esse suporte dos professores, né, quando a gente tem a dificuldade em realizar trabalhos. Então, sempre tem todo aquele suporte, e aí, quando você se forma, você se depara, teoricamente, sozinho, né, só que, como já falei também, nessas horas, network é muito importante, e até mesmo os próprios professores, né, que não deixaram de fornecer apoio para a gente depois que a gente formou. Eu já cheguei a pedir ajuda para alguns professores depois que eu assumi o cargo, porque a gente, infelizmente, a gente não está preparado 100% para assumir esses cargos, porque é muita questão de experiência. Então, teoria é diferente de prática. A gente estuda muito ali 5, 6 anos de teoria, mas quando você chega ali no chão de fábrica, que você vê as coisas acontecendo ali na realidade, você vê que, às vezes, é um pouquinho diferente do que você viu na teoria. Então, você tem que fazer adaptações para a realidade daquela indústria, para a realidade daquele segmento alimentício que você está responsável. Então, até colegas mesmo, Cláudia é uma das que me forneceu alguns suportes algumas vezes, que eu precisei, que eu tive dúvidas, e estudar muito. Estudar e meter as caras no livro mesmo, trabalha durante o dia, chega em casa durante a noite e estuda muito sobre o processo produtivo, sobre as responsabilidades. Então, eu tive logo o impacto de responder diretamente ao fiscal, né, como a Cláudia falou. Então, eu tinha que responder às auditorias que tinham acontecido pouco antes de eu entrar na empresa. Então, tem documentos, né, planos documentais em locus, planos documentais que a gente tem que responder e atender às não conformidades. Então, é muito estudo mesmo. Nesse primeiro momento, a gente tem um primeiro impacto, é um pouco assustador, mas nada que a gente se sinta assim desencorajado, com muito estudo, dedicação, e nunca achar que você sabe tudo, né? Você pode pedir ajuda, sim, até mesmo com os próprios colaboradores, porque muita gente acha que, eu tenho um nível superior, eu sei mais do que você que está aqui, mas não é bem assim. Tem gente lá que trabalha há 16 anos, há 15 anos na empresa, então essa pessoa sabe muito do processo. Então, você tem que ter humildade para chegar e conversar com as pessoas,
ver ali, então você, naquele primeiro momento, você tem que estudar muito o processo, ficar muito ali no chão de fábrica, vendo acontecer realmente a sequência das etapas do processamento, para você ver as dificuldades, os problemas que geralmente acontecem, e você começar a estudar maneiras de você corrigir aquilo, e também começar a planejar, que controle de qualidade, a palavra-chave é planejamento. Não dá para você querer enfrentar tudo assim de última hora, não tem como. Você tem que se planejar, tudo tem os prazos que você tem que cumprir. Então, é muita dedicação, muito estudo, é uma responsabilidade muito grande, né, que você tem que responder por um setor inteiro do controle de qualidade, você ser responsável pelo padrão de qualidade, pela segurança daquele alimento. É, sim, uma responsabilidade muito grande, mas a gente recebe muita orientação também durante a faculdade, a gente é preparado durante 5 anos, a gente vê uma série de disciplinas que quando você chega na indústria, você começa a juntar ali uma disciplina com a outra. Ah, eu vi isso naquela disciplina, isso daqui que eu vi naquela disciplina vai me ajudar. Então, você acaba tendo essa ligação da teoria com o que você está vendo na prática. E à medida que você começa a estudar mais o processo e vai passando os dias, você vai vendo mais aquela realidade ali, você vai conseguindo lidar assim, vai conseguindo cumprir os prazos direitinho e desempenhar essa função da melhor forma possível, né? Então, tudo é questão de dedicação, você ser humilde e ter um bom relacionamento com as pessoas também, porque eu sentia um pouco de dificuldade nessa questão de gestão de pessoas, porque a gente trabalha diretamente com os colaboradores, então a gente tem que passar as orientações para eles. Não adianta você querer chegar no colaborador e só criticar, isso daí está errado, isso daí não pode ser feito, você tem que saber abordar o colaborador, explicar para ele o porquê que não está correto, qual que é a forma correta de se fazer aquele processo. Então, acho que com diálogo e dedicação a gente vai conseguindo superar as dificuldades. Certo, Patrícia, obrigado, viu? Vanessa? Bom, uma das grandes dificuldades na nossa área no caso, a nossa região, para quem quer atuar em engenharia de alimentos, aqui em Barreiras mesmo, é bem difícil, é uma realidade no caso, né? Mas acontece. Para quem quer atuar na área da indústria mesmo, tem Brasil afora, aí novas oportunidades, tem bastante mercado, só na nossa região é um pouco escasso, mas ainda tem algumas indústrias na área de bebidas, na área de carnes, na área de ovos também, então dá para a gente conseguir alguma coisa por aqui também. Já com relação a conseguir emprego por aqui ou em qualquer outra, ainda mais para fora, é muito difícil conseguir um trabalho que não tenha experiência, no caso. Então, a grande maioria exige experiência da gente, no caso, né, engenheiro de alimentos. Então, essa é uma grande dificuldade para a nossa área, assim como muitas outras. Então, a experiência é algo que, quando a gente tem a oportunidade, a gente tem que agarrar e seguir em frente. Mesmo que não seja tão valorizado assim, se você quer aquela experiência, você tem que agarrar ela e trabalhar, né? Então, é isso. Verdade, Vanessa. Para fechar aí, Cláudia. Gente, então, eu acho assim, ouvindo o relato de Patrícia, né? Eu e ela tem muito em comum por trabalhar basicamente, né, nos mesmos cargos. Só que a gente tem uma diferença porque o meu estágio foi no frigorífico. Então, quando eu fui estagiar, eu não já assumi um cargo de liderança, né? Eu fui trabalhar como auxiliar do controle de qualidade. Então, eu fiquei muito tempo no chão de fábrica, muito tempo vendo como que eram os processos, né? Só que a gente tinha uma dificuldade nesse processo, eu mesmo senti muita dificuldade nesse processo, porque como auxiliar do controle de qualidade, eu era responsável por inspecionar um setor,
Então, esse setor tinha que estar, digamos assim, não vai estar 100% conforme, mas aquelas não conformidades você tem que agir ali no momento para corrigir aquelas falhas, porque você trabalha diretamente com o produto que vai chegar lá na mesa do consumidor. Então, você não pode deixar que nenhuma operação aconteça que vá trazer um risco, né, à saúde desse consumidor. Então, no momento que você está vendo ali a coisa acontecendo, você tem que agir naquele momento. E muitas vezes você não tem uma pessoa ali do seu lado para te dar um suporte. Você não vai ter seu chefe ali do seu lado, você não vai ter seu professor ali do seu lado. Vai ser você, o seu conhecimento que você estudou. Então, e agora? O que é que você faz? Então, é por isso que eu falei que todas as experiências que a gente passa e aquilo que a gente se predispõe a estudar, vai te auxiliar lá na sua vida profissional, porque naquele momento que está só você ali e você não pode pegar um celular e ligar ou mandar uma mensagem, é você e o seu conhecimento. Então, eu acho que essas experiências que eu tive me ajudou bastante, mas ainda assim, eu tive um pouco de dificuldade e, como a Patrícia falou, você ter comunicação, você saber conversar com as pessoas te auxilia muito. Então, muitas vezes eu chegava numa sala e eu nem sabia o que estava acontecendo ali. Mas todos os dias eu ia naquele setor, todos os dias eu ia naquela sala. Então, se algum processo diferente acontecia em algum dia, eu poderia não saber se era certo, se era errado, mas eu sabia que alguma coisa diferente estava. Então, cabe aí você se comunicar, gente, né? Então, perguntar ao colaborador, por que você está fazendo desse jeito? E aí ele vai te falar, e com a resposta dele você vai saber se é certo ou se é errado. E pode ter certeza que no momento que você falar, não, mas você não pode fazer assim, ele vai te questionar, mas por que eu não posso? Né? Então, você vai ter que saber falar o porquê. Então, cabe aí você estudar. E é uma das dificuldades, porque, igualzinho a Patrícia falou, você tem que suar o dia inteiro, trabalhar o dia inteiro, e chegar à noite você tem que estudar sobre o processo, você tem que estudar a legislação, você tem que estudar a norma, né? Então, esse foi um pouco da dificuldade que eu tive aí no meu início, né, da minha carreira como engenheiro de alimentos, e do meu estágio eu já fiquei trabalhando como auxiliar do controle de qualidade, mas como eu tinha essa formação, lá pelos 7 meses, trabalhando como auxiliar, eu tive a oportunidade de, ainda como auxiliar, trabalhar num cargo diretamente com a supervisão do controle de qualidade. Então, era auxiliar da supervisão. Então, aí eu comecei a entender como que funcionava as coisas por trás do processo, por trás do chão de fábrica. Então, se um processo muda lá no chão de fábrica, o que foi que aconteceu lá na parte documental? O que foi a solicitação que fizeram, entendeu? Muitas das vezes essa solicitação vem da produção, muitas vezes essa solicitação vem da fiscalização, muitas vezes é uma exigência, uma normativa nova que saiu, por exemplo, muitas vezes é uma solicitação, né, dos próprios diretores e dono da empresa. Então, o que está por trás desse processo? Então, eu comecei a entender e eu comecei a saber como que você lidava com isso, né? Como a Patrícia falou, é muito planejamento, porque é muito documento que você tem que responder. E aí, depois disso, eu tive a oportunidade de assumir o cargo como responsável técnica, né, do frigorífico. E aí, meu amigo, eu que achei que sabia, porque estava trabalhando como auxiliar da supervisão, mas, gente, vocês não têm noção da dificuldade. E é por isso que eu falei assim, muitas vezes, aqueles contatos que você faz lá, na época que você está fazendo está participando de um evento, por exemplo, às vezes uma pessoa que foi dar um mini curso ali numa jornada científica do IFBA, por exemplo, que você pega aquele contato, é nesses momentos que você vai utilizar, porque você vai precisar de muito auxílio, né? Então, como a Patrícia falou, a gente responde verificações oficiais dos elementos de controle, a gente implementa os programas de autocontrole, a gente tem que atualizar os programas, falar como que devem ser os processos, estudar as normas, porque o que você está fazendo lá dentro, você tem que estar, né, diretamente ligado ao que a fiscalização pede. A fiscalização está ali, né, diariamente, então você não pode, digamos assim, fazer processos errados, não só por medo da fiscalização, mas porque você também tem que pensar que lá no final vai ter uma pessoa que vai consumir esse alimento, e você tem que pensar na saúde dessa pessoa, né? E eu acho que é por isso que eu gosto demais dessa profissão, de pensar nesse final. Mas a dificuldade que eu tive foi exatamente essa, entendeu? De estar ali no momento e ser você e o que você estudou. E se planejar, porque, novamente, vai ser muitas coisas para você fazer, não é? Não é porque você saiu da faculdade e vai para a indústria que vai diminuir esses afazeres. Então, você tem que se planejar, você tem que estudar, você tem que se comunicar. E, enfim, eu acho que é isso.
Beleza, meninas? É importante esse relato de vocês, né? Até para o pessoal saber como é que está o mercado de trabalho, as dificuldades que vocês encontram. E aí foi interessante que a Miriam falou, a Patrícia, não lembro, a questão da mulher, né? Assim, geralmente a grande parte das indústrias de alimentos, grande parte delas, o público, o pessoal que trabalha lá geralmente é homem, grande parte é homem. Então, você liderar uma equipe que a maioria é homem, e você como mulher impor ali, a gente tem que saber, sabe da dificuldade que é, né? Então, isso aí realmente é uma... Patrícia quer falar? Patrícia não, Cláudia? Eu quero falar, foi importante o senhor tocar nesse ponto aí, que eu tinha até esquecido de falar. Porque quando eu tive essa oportunidade de trabalhar como responsável técnica, a minha equipe era só eu e uma outra pessoa, né, uma outra mulher. E dentro da indústria era todo mundo homem da produção, então eu não tinha ninguém na minha equipe que fosse homem para me auxiliar nesse processo, porque você tem realmente que cobrar e fazer com que as pessoas cumpram aquilo que você está cobrando. E essa é uma dificuldade imensa, porque muitas vezes você perde credibilidade só pelo fato de você ser mulher. E muitas vezes aquilo que você está cobrando tem que ser feito. E essa foi uma dificuldade muito grande que eu encontrei, mas a gente vai sabendo superar, a gente vai, né, digamos assim, superando esses obstáculos, encontrando meios para que você possa realizar o seu trabalho e que seja um trabalho bem feito. Certo. Miriam, quer citar alguma coisa, Miriam? Então, eu citei que a gente tem que se impor, e como a Patrícia falou, a gente tem que se impor, mas se impor com humildade também, porque a gente tem um conhecimento, mas muitos funcionários, eles têm experiência, e às vezes, em algumas situações, a experiência conta mais do que o conhecimento. Mas aí fica aquela dificuldade de, se a gente tenta ser amigável, muitas pessoas levam para o outro lado e acaba soltando piadinhas, e a gente tem que ter o equilíbrio, né, entre se impor e com respeito e com humildade, mas se dar brecha para que os funcionários acabem tomando a liberdade e confundindo a sua função, e é só isso mesmo, só isso adentro que eu gostaria de falar. É importante esse relato de vocês. Gente, a gente está desde de fevereiro, de março, que a gente não, o mundo foi cometido por essa pandemia, né, esse Covid-19, e praticamente virou o mundo de cabeça para baixo, né? Nossas vidas foram mudadas de março para cá, as empresas, trabalho, enfim, tudo foi alterado, né? A nossa vida cotidiana ela foi alterada, né? Tanto que a gente está fazendo esse evento aqui virtual, porque tudo mudou. E aí eu queria ver um pouco da opinião de vocês, e talvez mais Patrícia e Cláudia, que como estão diretamente, Vanessa diretamente na indústria, mas Miriam também é importante relatar isso. Qual que é a relação que vocês fazem com a pandemia, com a engenharia de alimentos? Assim, qual é o impacto que a pandemia trouxe para a engenharia? Qual a visão de vocês em relação a isso? Vou começar. Posso começar? Uhum. Então, eu estou estudando, né, não estou trabalhando, mas o ramo que eu quero estudar mudou muito depois da pandemia, porque muitos cuidados tiveram que ser tomados, mais ainda por causa desse vírus, que é a consultoria. Então, acredito que muitas empresas, serviços de alimentação, como bares, restaurantes, lanchonetes, enfim, elas vão ter mais cuidados, porque muitas acham que a consultoria é frescura e tal, e agora, depois dessa pandemia, elas vão ver que realmente precisa das boas práticas, precisa ter bons processos de fabricação, a importância, a legislação tem que seguir. Então, eu acredito que eu estou estudando para isso, e é isso, assim, eu acredito que as meninas elas vão falar mais da experiência que elas estão tendo na indústria, mas eu digo que o mercado de trabalho mudou, porque o setor de alimentos não parou. Muito pelo contrário, as empresas elas estão até contratando mais pessoas, já que elas têm que dividir em turnos, né, para não ter aglomeração. Mas eu acho que a pandemia ela veio para a gente mudar o conceito de qualidade, de se preocupar na segurança, mais ainda com a segurança de alimentos, e para os estabelecimentos, para as indústrias, enfim, elas se conscientizarem mais ainda da importância das boas práticas, da importância da legislação, e é isso. Certo, obrigado, Miriam. Patrícia? Bom, então, essa pandemia, ela trouxe muito prejuízo, né, econômico, várias mortes, enfim.
Mas, em questão alimentícia, a indústria não pode parar, né? Ninguém vive sem alimentação. Então, a indústria alimentícia é um setor que nunca para. E nesse momento da pandemia, mais do que nunca, o papel de engenheiro de alimentos foi muito solicitado, até por restaurantes, supermercados, açougues, lanchonetes, porque nesse momento ninguém estava preparado para receber um vírus que tomou toda essa proporção. Então, as pessoas ficaram sem saber como agir nesse momento. Então, foi aí que mais pessoas buscaram uma assistência técnica especializada para ajudarem eles a lidar com essa situação, né? Então, eu creio que um setor que aumentou muito nessa época da pandemia foi o setor de consultoria, né? Que o engenheiro de alimentos também pode estar atuando. Então, acabou sendo uma oportunidade muito grande para pessoas que até estavam desempregadas começar a atuar nessa área de consultoria, porque as empresas realmente precisam atender às normas que estão sendo lançadas aí constantemente pela fiscalização. A gente tem que fazer acontecer aquilo que está sendo cobrado. Então, uma assistência especializada auxilia muito nisso. E as boas práticas de fabricação sempre foram importantes, e essa pandemia acabou trazendo mais ainda essa importância de boas práticas de fabricação. Muitas coisas que a gente achava que era besteira acabou se tornando mais importante agora que a gente viu como um vírus pode se disseminar com tanta facilidade. Então, eu creio que acabou sendo uma oportunidade muito grande na nossa área. Lá na indústria, eu tive que lidar com muitas questões novamente, né? Foi um impacto, é um vírus novo que ninguém ainda. Travou um pouco a internet de Patrícia. Deve ter dado algum problema lá. Então, para a gente não extrapolar o tempo, a gente vai passar a palavra para a Vanessa. Oi, então conseguindo me ouvir? Depois a Patrícia ela conclui o que ela estava falando. Sim, Patrícia. Agora sim. Espera aí, Vanessa, só um pouquinho. Travou a internet para a gente aqui. Ah, sim. Então, como eu estava falando, foi um vírus novo que pegou a gente desprevenido. Então, novamente, a gente teve que estudar muito sobre formas de lidar com isso lá dentro da indústria, proteger, né, a saúde dos colaboradores, porque não tem como se produzir alimento sem os colaboradores, né? Então, antes de pensar na segurança do alimento, a gente também tem que pensar na saúde dos colaboradores. Então, foi aí que a fiscalização começou a entrar em comunicação com a gente, solicitando a implantação de medidas que prevenissem essa disseminação do vírus. Então, a gente tinha que responder mensalmente ao Departamento de Inspeção de Origem Animal, né, ao CIF, questões como, por exemplo, número de pessoas infectadas na indústria, pessoas afastadas, quais as medidas que a gente já tinha implantado na empresa para evitar esse contágio e quais as medidas que a gente ainda estava buscando. E então a gente teve que adaptar muito isso. Tive que fazer treinamentos também, fiz 2 treinamentos com as equipes para poder orientar qual é a forma correta de se utilizar um EPI, porque muitas pessoas achavam que só bastava usar máscara, mas não só basta usar máscara, você tem que usar da forma correta, você tem que fazer uma higienização frequente das mãos, e qual é a forma correta de você fazer essa higienização das mãos? Então, é muito treinamento, muito estudo, e ao mesmo tempo, muita documentação também que a gente tem que estar sempre trocando com o CIF, né, que no caso, a EMAP possui o CIF, então a gente tem que responder diretamente ao fiscal. É isso. Obrigado, Patrícia. Vanessa. Bom, a situação, no caso da engenharia de alimentos, além da pandemia, seria basicamente o que ela veio, a pandemia, no caso, ela veio para ressaltar, no caso, para fortalecer o quão importante é a higienização dos colaboradores na indústria, de toda a indústria, dos equipamentos,
a importância do uso da máscara, que no caso a máscara não é exatamente obrigatória na indústria, depende no caso da indústria, né? Só que agora tem que ser obrigatório com esse vírus que chegou. Então, é importante usar máscara, higienizar corretamente as mãos, os antebraços, não ficar falando, manter distância de um funcionário do outro. No caso, também usar o uniforme da indústria somente na indústria, não vir de casa com a roupa. Então, isso é uma prática que já é comum na indústria, mas que com a pandemia ela veio para fortalecer o quão importante que são essas regras para você produzir um alimento seguro e que esse alimento chegue seguro ao consumidor. Então, é importante ressaltar também o papel do engenheiro de alimentos, que nessa questão vem ajudar na indústria a treinar o pessoal as maneiras corretas, adequadas, para que a gente tenha uma produção mais segura possível. Beleza, Vanessa. E para fechar, Cláudia. Gente, eu acho que essa pandemia, assim como a Vanessa falou, ela ressalta a importância, né, do engenheiro de alimentos e o nosso trabalho em si. Eu acho que não só em suporte, em apoio a empresas, a indústrias, mas também a sociedade, a população, porque para a gente, assuntos que estão tão batidos, digamos assim, como essa questão da higienização, questão de BPF, como a Patrícia falou, que para mim, por exemplo, vejo isso desde a minha primeira matéria de alimentos, desde lá de CTA, no ano de 2008. Então, para mim é um assunto muito batido, mas para a população não é, gente. Então, assim, é igual a Patrícia falou, um vírus novo, a população não estava preparada, não tinha esse conhecimento. Então, para a gente, uma coisa que é tão simples, mas para as outras pessoas não são, ressalta a nossa importância e o trabalho que a gente faz. E falando de uma experiência, né, pessoal no meu trabalho, que a gente tem que atender às normas que estão surgindo, a gente tem que responder diretamente ao CIF. Nessa questão da pandemia, eu não respondo diretamente, né, como esses documentos que a Patrícia falou, que a gente tem que falar a quantidade de funcionários que foram infectados, a quantidade de funcionários que foram afastados. Eu não respondo diretamente, mas eu atuo em suporte aos setores que respondem. Por exemplo, o setor de saúde e segurança, eu atuo também em suporte ao setor de higienização, ao setor de compras. Então, setor de compras tem que comprar isso e isso para atender tais medidas. Setor de higienização tem que fazer desse daquele jeito. Setor de saúde e segurança, você tem que responder assim, desse jeito. Surgiu a norma número tal. Então, a gente teve que atuar para atender portarias que surgiram, como, por exemplo, a portaria número 19, de 18 de junho de 2020, portaria número 20, de 18 também de junho de 2020. A número 19, ela diz respeito exatamente às indústrias de processamento de carne e a laticínios, né? Então, as medidas que você deve tomar para evitar essa disseminação, essa contaminação pelo Covid-19, medidas para controlar. E a número 20 é em relação aos ambientes de trabalho, né? Medidas que você tem que tomar no ambiente de trabalho, que as indústrias têm que tomar, na verdade, né? Então, cabe a nós estudar e aplicar essas medidas, porque se a gente não aplicar, primeiro, a gente, né, está levando um grande risco para os nossos colaboradores, para os consumidores finais, e segundo, a gente é passivo de medidas, né? Ações fiscais. Então, a gente atua nesse processo. Então, eu acho que ressalta muito a importância do engenheiro de alimentos, ressalta o nosso trabalho. E a área de alimentos, ela é uma área essencial, né, porque não pode parar. Então, nessa pandemia, por exemplo, foi um ramo que só cresceu. Por exemplo, no frigorífico onde eu trabalho, que estavam com as atividades paradas, né, devido a outras questões, mas retomou as atividades justamente nessa época de pandemia. Então, trazendo oportunidades para outras pessoas, trazendo oportunidade para mim também, que hoje trabalho lá. Então, acho que só veio agregar na nossa profissão. Não que eu
que eu esteja dizendo que a pandemia foi uma coisa boa, não é isso, mas que ressalta a importância do engenheiro de alimentos dentro das indústrias, dentro das empresas, a importância do engenheiro de alimentos para a população, a importância dos nossos estudos dentro das nossas casas, né, a importância dos nossos estudos para as nossas famílias, porque para a gente o que é simples, para outras pessoas que não têm acesso a essas informações, não é, né? Então é isso. É importante vocês terem relatado isso, né? Essa questão da pandemia, que a Cláudia falou aí, que a indústria passou a contratar mais, e talvez o profissional da engenharia passou a ter, talvez, um pouco de visibilidade, né, em relação a essa situação. E é interessante que, enquanto Cláudia falava isso, eu me lembrei naquela época da operação A Carne Fraca, né, que teve sabotagem nos frigoríficos e tal. Aquela época, eles foram atrás dos engenheiros de alimentos para responder as perguntas, que adicionou vitamina C, uma série de coisas que aconteceram naquela época, né? Então, foi o engenheiro de alimentos que foi responder as perguntas que eles tinham lá atrás. Então, a gente sabe toda a dificuldade em relação à profissão, a gente tem que lutar muito ainda para melhorias, né? A gente, por exemplo, quando tem o concurso do MAPA, não tem vaga para engenheiro de alimentos, tem para veterinário, nutricionista, bioquímico, agrônomo, biólogo, mas não tem para engenheiro de alimentos. Então aí tem muito que fazer ainda para a gente ter mais melhoria, né, nessa profissão. Gente, a gente vai para as perguntas agora. E a primeira pergunta é da professora Maria Antonieta, professora Nina. Eu vou até ler para vocês. Mas antes de ler, deixa eu ler a primeira pergunta. Meninas, que conselho vocês dariam para os estudantes que estão na fase das matérias de exatas se sentindo desmotivados? Parabéns pela belíssima trajetória de vocês. Então, professora Nina, querida, professora de Química, uma disciplina tão importante para o curso da gente e para a formação de vocês, né? A Química está presente em praticamente toda a cadeia alimentar, então é fundamental a disciplina. E aqui, antes de você responder, eu queria aproveitar aqui a pergunta de Nina e parabenizar todos os docentes, em especial do IFBA, né, Campus Barreiras, que estão participando aqui, né, pelo dia do professor que foi ontem. Professora Nina, professora Michele, professora Nereide, Ana Paula, quem mais está participando? Alexandra, professor Werneck, professor Eric, quem mais? E todos que estão participando, que me faltou a memória agora. Parabenizar a todos e dizer que está todo mundo aqui bem emocionado com vocês falando, porque para a gente docente, eu falo em meu nome, falo em nome de todo mundo, né, toda a coordenação, todos os professores, para a gente docente, vocês são sempre alunos. O aluno nunca é sempre um aluno. Ele é um ex-aluno, mas está ali ainda, a gente tem aquele vínculo de aluno. Então, ver vocês e ouvir vocês falando aqui profissionalmente deixa a gente bem emocionado e bem motivado a continuar nessa profissão árdua, que é a profissão de ensinar, a profissão de docência, mas, ao mesmo tempo, a gente fica satisfeito quando a gente vê esse resultado. Então, já voltando para a pergunta de Nina, vocês podem responder? Seguindo a ordem, Miriam, Patrícia, Vanessa e Cláudia. Então, meu conselho é que vai passar. No caso, assim, como você tem que entrar no curso sabendo que você vai encontrar um cálculo. Como a Vanessa falou, ela achou que fosse até tipo nutrição, né? Que só viu disciplinas exatas. Tenha consciência de que a parte de engenharia é a parte inicial do curso, depois você vai passar para as partes tecnológicas e que você vai ver realmente tanto que a maioria dos alunos, eles começaram a amar o curso, falo, tipo, 80%, depois das partes tecnológicas. No início a gente fica reclamando, só é cálculo, só é geometria, só é física, mas porque é necessário também, porque é uma engenharia. Então, meu conselho é que antes de entrar no curso, pesquise sobre a grade, porque acontece de muitos alunos entrarem achando que já vão ver a parte de alimentos e não é bem assim, e fica frustrado, tanto que forma uma pouca quantidade de alunos por causa disso, porque as partes de cálculo são muito difíceis, elas são as que mais reprovam, e se você já entra sabendo que vai ter essas matérias exatas, se dedique a elas, estude, porque também a parte de engenharia a gente às vezes aplica no trabalho, né? Deu um problema em um equipamento, a gente já tem conhecimentos obtidos de fenômenos de transporte, de termodinâmica, então estude mesmo para não ter reprovação e para aprender. E é isso, vai passar, vai chegar a parte das tecnológicas, todo mundo vai gostar, porque
tenha em mente que é uma engenharia que tem cálculo, que tem física, mas que também logo, logo vai chegar a parte de carnes, de leite, de frutas, e é só coisa boa. Só alegria, né, Miriam? Só alegria. Patrícia? Bom, então, primeiro eu acho que os alunos têm que olhar as exatas não mais como esse bicho de sete cabeças todos. Ah, uma coisa que eu vou ter que passar, infelizmente. Não, são disciplinas importantíssimas. Eu tive muita dificuldade porque eu formei em escola pública, eu fiz ensino médio em escola pública, então quando eu entrei na engenharia em um instituto federal, em que o nível das aulas era realmente altíssimo, então eu tive um impacto muito grande. Eu fiquei desmotivada, não vou mentir, porque eu achava que eu não ia conseguir passar dessa fase das exatas, mas graças a Deus, assim, eu me dediquei bastante e consegui superar essa fase das exatas e, ainda o que é melhor, eu comecei a gostar dessa parte de exatas, que era uma coisa que eu não tinha muita afinidade. Então, as disciplinas exatas, elas agregam muito na nossa formação, porque você pode atuar até em desenvolvimento de equipamentos para a indústria. Um engenheiro de alimentos, ele pode montar uma indústria do zero, então ele faz todo o planejamento da abertura dessa indústria, desde equipamentos, dimensionamento de equipamentos, de acordo com a produção que se pretende implantar naquela indústria. Então, as disciplinas exatas, elas são pilares muito importantes para você atuar nessas áreas. E quando você está lá no chão de fábrica, na indústria, que um equipamentozinho lá tem um problema, que acontece algum imprevisto, e você tem essa base dessas exatas, você já consegue andar, já é meio caminho andado. Então, você já sabe mais ou menos que caminho que você consegue seguir para resolver aquele problema que você teve ali. Então, não é uma disciplina assim que, meu Deus, eu tenho que passar por isso, que horror, é horrível. Não, não é tão assim. A gente tem que parar de olhar dessa forma e tentar aprender a gostar e ver o que de útil essas disciplinas podem fornecer para a gente. Né? Então, para mim foi muito útil, até tive que assumir um cargo na empresa por conta de problemas de saúde de outro funcionário, e eu tive que usar também dos meus conhecimentos de exata. Então, esse preparo que eu tive na faculdade me auxiliou muito nisso. Então, não desanime, não desista, porque é uma fase que eu sei que é difícil, são disciplinas muito difíceis, mas com dedicação e paciência, essa fase vai passar e depois você vai tirar um proveito muito grande disso mais na frente. É isso aí, Patrícia. São difíceis, mas é o que vocês chamaram a atenção, né? São importantes porque a formação da gente é engenharia, então a gente tem que passar por essas exatas para a gente ter esse suporte para as disciplinas da frente. E aí, se eu passo a palavra rapidamente para a Vanessa e para a Cláudia, para concluir também responder essa pergunta de Nina, fiquem à vontade. Bom, o conselho que eu dou é você seguir a sua formação como meta. No caso, seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu quero ser engenheiro de alimentos, eu tenho que passar por essa etapa. Não tem outra solução. É engenharia de alimentos. Então, se eu quero ser engenheira de alimentos, eu tenho que passar por essa fase. Então, cálculos vão surgir, são cálculos difíceis, realmente bem diferentes assim do que a gente costuma ver no ensino médio. Então, é uma coisa que você fica impactado de início, porque é uma coisa que você nunca viu. Mas se você for lá estudar, buscar aprender com outras pessoas que entenderam melhor, então se você contribuir seu conhecimento com outros colegas, dividir, né? Então você vai conseguir. Mas não desanime. Se você quer, você vai ter que conseguir passar nessas exatas. E como Miriam falou, né? Depois tem as tecnologias, então é só seguir em frente. É isso aí, Vanessa. Cláudia.
Gente, então, é vocês se deliciarem no processo, né? Não pensar só lá no final, pensar, ai meu Deus, eu tenho que passar por isso, quero chegar logo no final e pronto, acabar com isso. Não, vocês têm que se deliciar no processo, senão vocês não vão conseguir, primeiro, retirar aprendizado nenhum disso, e segundo, vai levar aquilo como uma carga e não vai conseguir nem aprender o que você tem que aprender. Então, eu lembro muito bem de uma situação que eu passei, porque na engenharia de alimentos a gente passa muito perrengue, e eu estava numa disciplina de Davi, que menina, eu suava nessa disciplina, viu? E eu lembro que eu cheguei pro professor assim, nossa, mas eu tinha estudado tanto para aquela prova. E aí, quando eu recebi o resultado, e eu gostava, sabe, de aprender aquela disciplina, mas quando eu recebi o resultado, eu fiquei assim, chocada. Aí eu lembro que eu perguntei até assim, quase chorando pro professor, mas o que o senhor quer da gente? Porque assim, eu estudei, mas chega na hora da prova, eu não tenho o resultado que eu quero. E aí ele respondeu assim, mas gente, eu quero que vocês amadureçam. Muitas vezes eu passo uma prova, né, que dá direito vocês a terem consulta a um livro, por exemplo, e aí vocês vão correndo procurar no livro, procurar a resposta. Não é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês amadureçam, que vocês sentam, que vocês leiam a questão, que vocês saibam o que a questão está pedindo, que vocês saibam os caminhos que vocês têm para poder responder. E é exatamente isso que eu estou falando, é vocês se deliciarem no processo, é vocês buscarem saber o que aquela disciplina busca de vocês, qual é o objetivo, para vocês poderem se motivar realmente para estarem passando por essa etapa. Eu queria dizer até que a turma amadureceu nesse sentido, com esses conselhos, né? Porque a gente realmente percebeu a maneira que a gente vinha, digamos assim, enfrentando essas disciplinas, né? Levando realmente como uma carga, e não é isso que eles querem da gente, né? Você tem que saber qual é o objetivo daquela disciplina, o que você vai aprender, o que você tem que saber, e eu sei que a turma amadureceu nesse processo. É isso, bem legal isso aí. E a próxima pergunta, está aparecendo aqui, é da Luana, nossa aluna, e uma quase engenheira também de alimentos, está perto de formar, tem mais um semestre aí pela frente. Ela fala, boa noite, meninas. Qual foi o maior desafio de vocês após a formatura? E aí vocês, sim, na ordem de Miriam, Patrícia, Vanessa e Cláudia, responde essa pergunta da colega Luana. Então, meu maior desafio foi o que fazer, né? Eu fiquei um pouco perdida, todas nós ficamos, é normal, mas eu estava no pensamento de experiência. Eu queria experiência, então eu tentei, fui fazer concursos, não tive um resultado muito bom, apesar de ter estudado muito, mas faz parte. E surgiu a oportunidade de eu trabalhar, então eu fui trabalhar. Eu queria experiência e a gente tem experiência agora trabalhando, né? A gente não vai ter experiência ficando só em casa estudando, a gente tem que ter experiência na prática. Então, meu maior desafio mesmo foi a parte do que fazer, porque nós não estamos mais com os professores, nós temos que seguir por conta própria. Então, a gente tem que ter uma autonomia que a gente não tem tanto na faculdade, porque, por exemplo, se você tem uma dúvida, você espera a aula para tirar aquela dúvida, e aí, quando você se forma, você tem a dúvida, então, e aí? Vai ter que estudar por conta própria, e foi isso mesmo, mas logo essa sensação de estar perdida passa, porque é muito normal, a gente encontra o nosso caminho, todas nós encontramos, todas vão encontrar um dia, e é isso mesmo. Isso aí, Miriam. Patrícia. Então, uma das maiores dificuldades que eu passei quando eu formei foi a questão mesmo da experiência e ver que a nossa profissão, pelo menos aqui na região, era um pouco difícil da gente conseguir já um cargo relativo à nossa formação. Então, como a Cláudia falou, ela começou como auxiliar do controle de qualidade, muitas aqui começaram como auxiliar por conta da experiência. Então, é meio difícil as empresas quererem exigir experiência da gente, que é recém-formado. Então, a única experiência que a gente vai ter vai ser do estágio, né? Então, essa foi uma dificuldade muito grande para mim, porque eu participei de vários processos seletivos
E duas coisas que mais pesavam era experiência de 1 a 2 anos no cargo e o inglês. É até um conselho que eu queria deixar muito para vocês que estão no curso, principalmente as empresas maiores, multinacionais, inglês fluente é um dos pré-requisitos assim de maior peso, inglês e experiência. Então, quem puder investir em inglês desde o início do curso, já invista, sabe? Tem cursos online que são até gratuitos para quem não puder pagar. Então, já começa a investir, a pensar nisso. E estágios, como eu falei também, para ter a maior contato com o que acontece ali na realidade possível. Faça estágio em indústrias de ovos, de carne, de leite, corra atrás, faça quanto de estágios você puder para ter essa experiência e também a questão do inglês, que foi uma das dificuldades que eu senti mais, assim. Eu tinha, antes de formar, um mês depois, eu tinha sido aprovada em um processo seletivo, e eu achava que seria chamada já rápido, né, de imediato, mas isso não aconteceu. Então, depois de formada, eu ainda fiquei 4 meses em casa, né, parada, sem ter nenhum emprego em vista, então só tinha esse processo seletivo, e eu estava esperando ser chamada. E foi, então, que surgiu a oportunidade, né, foi até uma indicação que eu recebi, e de trabalhar na IMAP. Então, eu entrei em contato lá, depois de ter sido indicada, e sou muito grata de ter recebido a oportunidade de trabalhar realmente já diretamente na minha profissão, de ser contratada como engenheira de alimento, de ter essa confiança de receber um cargo desse nível, assim, mesmo sem ter experiência. Então, a gente tem que valorizar muito as empresas que dão essas oportunidades. É verdade, Patrícia. Obrigado. Vanessa. Bom, para falar de desafio após a formatura, primeiro desafio é saber o que fazer, o que eu vou fazer agora. Que nem formei, e agora? O que eu faço? Então, é um desafio e tanto, só que a gente tem que correr atrás, colocar currículo, em que empresa que a gente deseja trabalhar e buscar se aprimorar, estudar mais, para ter aquilo que a indústria está pedindo, que nem a Patrícia falou a respeito do inglês. Muitos pedem o inglês e experiência também. É bem difícil achar algo que não necessite de experiência. Então, é uma coisa que você tem que fazer já na faculdade, que seria mais estágios. Você se aprimorar mais, ter mais experiência, para não ter apenas um estágio, que é um período curto, uma carga horária pequena, e essa experiência talvez não seja tão, como é que eu vou dizer, tão agregada para a empresa, para a indústria que você quer trabalhar. Então, é isso, correr atrás. E com relação também à nossa região aqui, Barreiras, como eu havia falado, que é um lugar que ainda está se aprimorando com relação à indústria. Então, é algo que, se você conseguir uma chance, uma oportunidade que você queira ali trabalhar para adquirir experiência, se você tiver oportunidades que uma empresa te ofereça essa oportunidade para você adquirir experiência, mesmo que não seja tão valorizado pela sua profissão, né? No caso seria somente auxiliar, como a Patrícia falou aí, você tem que buscar atrás de experiência para você depois almejar o que você tanto quer. Beleza. Obrigado, Vanessa. E para finalizar as perguntas, falta a Cláudia responder. Cláudia, fica à vontade. Quando eu tive a sorte, né, do meu estágio já ficar trabalhando na área, e tive algumas dificuldades, né, como eu já falei. Mas o meu maior desafio foi quando eu recebi a oportunidade de atuar como responsável técnica. Eu juro que no momento, para mim, assim, foi um choque, um impacto. Meu Deus, e agora?
eu não consegui responder de primeira e eu precisei, assim, até de um encorajamento, sabe? Para poder aceitar a oportunidade, por muitas vezes pensar, ai, meu Deus, não aprendi nada na faculdade, eu saí, não sei. E então, assim, precisei realmente de um encorajamento. Eu acho que foi esse um dos maiores desafios até agora, você ter gestão de pessoas, você ter comunicação, você ter planejamento para você realmente estar à frente de um setor. Então, para mim, esse foi um dos maiores desafios até agora, mas graças a Deus tem dado tudo certo. É isso aí, gente. Gente, a gente está caminhando já para o finalzinho da live, e a gente sabe, é lógico, hoje é o dia de comemorar o dia do engenheiro e da engenheira de alimentos, mas a gente sabe que as dificuldades da profissão também, né? A Miriam citou aí uma seleção que elas fizeram, e aqui eu vou até falar, foi a Prefeitura de Barreiras, e que não tinha uma vaga efetiva de engenheiro de alimentos, e essa vaga, a pessoa saiu e nunca foi ocupada a vaga, e a gente sabe da importância de ter um profissional de engenharia dentro da vigilância sanitária, e não tem. Então, assim, a gente ainda tem muito a lutar ainda, muito a conquistar. A questão salarial ainda não é o que a gente imagina quando a gente está estudando, que imagina é ganhar o que fala lá no guia do estudante, mas é o que todos vocês relataram, né? Então, assim, pede experiência. Então, como ter experiência se não começa a trabalhar? Então, às vezes, é interessante estar participando de todo o processo seletivo, independente do lugar. Tem vaga em todos os lugares, a gente tem um grupo de egressos aqui, estou sempre mandando para vocês as vagas que tem no Brasil afora, na área de alimentos. É uma profissão extremamente importante para a população. Se a gente pensar que em 2050 a população mundial vai para 9 bilhões de habitantes, e pensar que vai ter que ter alimento para toda essa gente, então a engenharia está forte nesse segmento, né, de cada vez mais pensar em alimento seguro, qualidade é fundamental, mas com segurança. As pessoas estão tendo mais consciência em relação à alimentação. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação, então todo mundo já está tendo consciência, comer alimento com menos gordura, com menos sal, sem conservantes. Então a engenharia ela vem também nesse sentido de pensar em fazer um produto voltado para esse público que está cada vez mais consciente e mais exigente. Então, a gente tem o que comemorar, mas também tem o que tá lutando para melhorias. Então, a gente está caminhando aqui para as considerações finais. Então, passo a palavra para... Já queria agradecer antecipadamente vocês estarem aqui conversando com a gente nesse bate-papo. Todo mundo passou o dia aí corrido no trabalho, fazendo suas atividades, cansadas, e parou para vir conversar com a gente. E a gente está muito feliz aqui, eu falo em meu nome, me falo também em nome de todos os colegas aqui, a gente está muito satisfeito em ter vocês aqui com a gente. Essa é a primeira data que a gente comemora depois de vocês formadas. Então, a gente já tinha essa ideia, assim, não, quando formar a primeira turma, a gente convida as meninas para poder relatar um pouco a experiência delas. E aí a gente teve a oportunidade de fazer isso hoje. Então, a gente está bem feliz com a presença de vocês aqui, relatando a experiência que vocês tiveram na faculdade e, principalmente, a experiência hoje na vida profissional de vocês. Infelizmente, a Magda não conseguiu ficar com a gente, a internet dela não estava legal, mas a gente passa, então, para as considerações finais. Já agradeço antecipadamente a cada um de vocês, as empresas nas quais vocês trabalham também, que disponibilizaram vocês tá podendo falar sobre citar a empresa, né? E aí eu passo a palavra para a Miriam, seguido de Patrícia, Vanessa e Cláudia, para a gente fazer as considerações finais. Então, gostaria de agradecer a oportunidade, está sendo uma experiência fantástica participar dessa live, minha primeira live. E esse que está passando aí é o meu Instagram, eu falo da área de alimentos, estou divulgando. Eu falo da área de alimentos, eu tiro dúvidas, mas sim, das mais simples às mais complexas. São posts dos quais eu estudo muito para fazer, é muito legal. Depois vocês dão uma olhada, eu falo de carne maturada dry age até prazo de validade de alimentos, né? Então, eu me esforço muito para fazer. E aí eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que eu tive, uma experiência maravilhosa, me chame mais vezes. E muito obrigada mesmo de relatar a minha experiência como profissional, agora como pós-graduanda, como estudante. Eu espero que eu tenha contribuído para todo mundo que esteja assistindo. E fica uma boa noite para todo mundo. Patrícia. Bom, eu quero agradecer, né, ao IFBA de estar me dando essa oportunidade de estar participando dessa live, que também é a minha primeira.
e ao IFBA tanto pela formação que me foi concedida, que foi uma formação maravilhosa, e quero agradecer também a Leitíssimo, que foi uma empresa que me deu uma oportunidade de estágio, que foi maravilhosa a minha experiência lá. Eu consegui aprender muito sobre processamento e eu me apaixonei muito assim pelo sistema de produção, pela indústria. Foi lá no meu estágio onde eu tive a confirmação assim de que eu realmente estava na área certa e de que eu amo fazer isso, que é isso que eu quero seguir. Então, eu agradeço muito a Letíssimo pela oportunidade de estágio e agradeço também a EMAP, né, que está em nome de Eveline, pela oportunidade de me fornecer esse meu primeiro emprego, né, essa confiança em meu trabalho, na minha profissão, e já vai fazer 1 ano que eu estou lá e eu só tenho a agradecer a todo o suporte que essa empresa tem me dado na minha carreira. E obrigada a todos também que ficaram aqui acompanhando a gente até agora, e eu espero ter contribuído um pouquinho, assim, dar uma motivada e ajudar um pouco a sanar algumas dúvidas que a gente realmente tem nessa época da faculdade. Isso aí, Vanessa. Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer a coordenação pela oportunidade, agradecer ao IFBA pela minha formação, que foi muito bom conhecer todas vocês, muito bom revê-las aqui. E eu queria agradecer também à GrandEgg, que é a empresa onde eu estagiei, que foi uma empresa que gostei muito, tive muita experiência, e uma coisa assim bem nova, que eu trabalhei com ovos pasteurizados, foi uma experiência muito boa. E também queria agradecer ao meu pai pela oportunidade de trabalhar na empresa dele, né, que também é importante, claro, que também agrega mais para a minha parte de empreendedorismo, né, que eu gosto mais. E eu queria agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui e desejar um feliz dia da engenheira de alimentos, ou engenheiro de alimentos. Boa noite. Valeu, Vanessa. E para finalizar, Cláudia. Gente, então, eu gostaria de parabenizar primeiro todos os engenheiros de alimentos e engenheiras de alimentos nesse dia, meus professores, colegas de profissão e aos futuros profissionais dessa área também, em formação ainda aí no IFBA. Gostaria de parabenizar também aos professores, né, que ontem foi um dia dedicado a eles, e com certeza, se não fossem os meus professores, né, todos que eu tive ao longo aí desse processo, eu não estaria aqui hoje sendo engenheira de alimentos, então eu sou profundamente grata a todos vocês. E eu quero dizer que nas horas vagas eu sou maquiadora profissional, tá? Então, coloquei meu arroba aí embaixo para vocês, para me ver lá falando de maquiagem. E eu também tenho o Instagram de engenharia de alimentos, tá? Então tá os 2 arrobas aí para quem quiser seguir, me ver falando um pouquinho sobre cada coisa. Não julguem, tá, gente? Ser maquiadora profissional com a aparência de hoje não, tá? Mas, enfim, eu gostaria de agradecer também, assim como agradecer no início, toda a comunidade acadêmica do IFBA Campus Barreiras. Graças a ela, hoje eu sou a profissional, né, engenheira de alimentos. E também a oportunidade de estar aqui. Para mim, esse é um momento muito importante, como todas as meninas aí, nossa primeira live depois de formadas, e assim, espero que venham muitas ainda. E gostaria de agradecer também a IPSE, né, no frigorífico IP, que foi quem me concedeu o estágio, e com a qual eu aprendi muito, né, durante todo o meu período de estágio e trabalho lá, que foi quase 1 ano, e hoje eu fui Barreiras, né, que eu estava atuando como responsável técnica, trabalhando no controle de qualidade. Então, com essa oportunidade, eu pude aprender muito, 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 e também contribuir um pouco com a empresa. Então, eu agradeço demais a oportunidade e falo para vocês, né, que estão em formação, engenheiro de alimentos, que vocês mantenham perseverantes. Eu sei que é um curso muito difícil, a gente passa muito perrengue, mas no final tudo dá certo. Então é isso, parabéns para todos nós. Isso aí, meninas. A gente aqui agradece vocês, mais uma vez, a presença, a participação, os esclarecimentos. Eu tenho certeza que foi fundamental assim, para todo mundo que estava assistindo.
não só para os profissionais, porque tinha profissional assistindo, também para os estudantes de engenharia e para os estudantes que querem ainda ingressar no nível superior. Então, eu tenho certeza que veio a somar, assim, com a formação de cada um, né? Quem tinha dúvida, quem estava com dúvida em relação ao curso, tenho certeza que hoje essas dúvidas elas foram sanadas. Então, parabéns a vocês pelas profissionais que se tornaram. Quero aqui também agradecer a presença de todos, né? Todos os colegas, professores que participaram, alunos, ex-alunos, enfim, todos que estão aqui, acho que na live com a gente até agora. E parabenizar todos os profissionais, em especial os colegas do IFBA. Então, parabenizar aqui as professoras Alexandra e Ana Paula, agradecer antecipadamente as duas pelo apoio que elas estão dando aqui para a gente, porque a gente não trabalha só, a gente trabalha em equipe, então eu estou falando aqui, mas é a coordenação toda que eu represento, todos os colegas, então, sem esse apoio a gente não consegue fazer nada. Então, obrigado, Ana Paula, obrigado, Alexandra, pelo apoio, parabenizar também o professor Davi, o professor Eric, a professora Michele e a professora Bruna, que estão de licença maternidade. Quem mais? Não estou esquecendo alguém, não, né? Guina. Não, de engenheiro de alimentos, acho que só esse mesmo. Parabenizar pelo dia. E parabenizar também a todos os professores que participaram do evento aqui, perguntando, e ficaram bem emocionados em ouvir vocês falando, em ver vocês e ouvir vocês falando profissionalmente. Isso nos deixa muito, muito envaidecido como profissional, né? E vocês colocaram arrobazinho, então o pessoal segue as meninas, elas têm umas páginas legais, interessantes, e colocam coisas bacanas da profissão, quem tiver dúvida. Segue também o Instagram do curso. Aí eu pedi o apoio das meninas aí, de Ana Paula e Alexandra, para colocar o Instagram do curso aqui. E quem tiver dúvida em relação ao curso de engenharia, infelizmente a gente ainda está com as atividades suspensas, presenciais, né? Enquanto essa pandemia ela pelo menos não cessar, a gente não tem previsão de retorno presencial, mas quem tiver aí dúvida, segue a gente lá no Instagram, que a gente é uma página da coordenação, né? E a gente está sempre tentando alimentar e colocando coisas interessantes da profissão e do curso. Ou então entra no site do IFBA Campus Barreiras, que lá vai ter mais informação a respeito do curso, grade curricular, formação, que é bem interessante. Tá certo? Muito obrigado pela presença de todos. Eu acho que nesse dia também, professor, do engenheiro, da engenheira de alimentos, e também nessa situação que a gente está vivendo, a pandemia, é importante a gente pensar na nossa profissão como uma profissão que tem uma importância social muito grande, né? Uma importância social e humana, que tem, né, entre outros fatores aí, o dever, a obrigação de levar um alimento com segurança e com qualidade para todos os consumidores, e ressaltar a importância do nosso trabalho. É verdade, Cláudia. Não à toa que o Dia do Engenheiro de Alimentos é o dia mundial é o mesmo dia do Dia Mundial da Alimentação, né? São datas. Exatamente. Não à toa, né? Foram pensadas por conta disso. E então é isso, gente. Muito obrigado pela presença. E quem for acompanhando a gente tem uma hora dessa. E a live vai ficar salva no YouTube, para depois quem quiser assistir, quem não pôde assistir. E o pessoal que não assinou a listinha de presença lá, assina para poder receber a declaração de participação, né, o certificado, que vocês acabaram de ouvir as meninas relatando, o tanto que isso é importante, essas participações, não só a questão do certificado, que é importante para a gente, né, para melhorar o currículo, agregar o currículo, mas principalmente para a gente adquirir conhecimento, tá bom? Que a gente tenha muito a comemorar nos próximos anos, a gente sabe das dificuldades, já foram faladas, relatadas por vocês, mas acho que a gente não pode desistir nem desanimar, pelo contrário, a gente tem que continuar buscando, né, melhorias, sim, para a profissão da gente. Foi o Cláudio falou, a gente tem essa responsabilidade social de cada vez mais promover um alimento seguro, um alimento que chegue à população nos níveis satisfatórios de segurança. Então, fica nosso abraço a todos os profissionais e até os próximos eventos, tá bom? Abraço, gente. Obrigado pela presença. Até. Obrigada. Tchau.